Continuamos o nosso programa nesta terça-feira. Estamos conversando com o vereador Francisco Carlos, do Avante. Você pode mandar sua pergunta para ele, já sabe como funciona. Twitter, WhatsApp e Instagram disponíveis aí para você participar com a gente. Vamos falar agora sobre eleições 2022. Gustavo e Jorge Soares decidiram apoiar Carlos Eduardo. O prefeito de Açu, Gustavo Soares, do PL, e o deputado estadual Jorge Soares, do PV, estiveram ao lado do pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo Alves, do PDT, na convenção da Federação PT-PV-PCdoB. Os irmãos, com base eleitoral em Açu, definiram a posição após conversar com Fátima Bezerra, do PT, apesar de anteriormente terem demonstrado inclinação pelo nome de Rafael Mota, do PSB. Em participação aqui mesmo no cenário político da quarta-feira, dia 20, Gustavo afirmou que Rafael tem um trabalho por Açu e que nas últimas eleições municipais apoiou a sua candidatura a prefeito do município. No entanto, estava aguardando a definição de Jorge junto à federação, Carol. Pois é, e ficou então a definição por Carlos Eduardo, apesar da preferência por Rafael, questão partidária aí, e a definição já batido o martelo. Rafael Mota, o próprio Gustavo Soares disse aqui que Rafael Mota tem parentesco com Ivan Júnior, mas que não subiu no palanque de Ivan, rompeu com Ivan, subiu no palanque de Gustavo nas eleições municipais de 2020, mas mesmo assim, dessa vez, Rafael não teve em troca o apoio dos Soares de Açu. É importante esta definição, Carol, porque ali no Vale, os irmãos Soares, eles têm uma liderança importante, né? O prefeito, um deputado, e eles têm ali bastante acesso aos vereadores daquela região, assim como prefeitos, enfim, lideranças políticas ali do Vale do Açu. Carlos Eduardo ainda tem muita dificuldade em chegar no interior do estado, né? Tanto que algumas pesquisas confirmam na espontânea a liderança de Rogério Marinho sobre Carlos Eduardo. Na estimulada, quando os nomes são apresentados, existe a inversão. E é preciso ter este tipo de apoio para alavancar este conhecimento, né, no interior do estado. Se foi prefeito por várias vezes da capital e é conhecido em Natal, mas no interior do estado, Carlos Eduardo precisa desse tipo de apoio para seguir a sua campanha política. Diferente de Rogério Marinho, que tem todo um histórico de deputado federal, agora ministro, mas que tem uma maior facilidade de ser reconhecido no interior do estado. Exato, Vunuvi. E agora vamos continuar a nossa conversa com o Francisco Carlos, vereador do Avante. Estava aqui conversando com a gente sobre questões municipais, Câmara Municipal. Daqui a pouquinho a gente fala de eleição. Vamos permanecer mais um pouco neste assunto. Mossoró Cidade Junina ainda. Vereador, por que em toda a história do Mossoró Cidade Junina, a gente já viu na Câmara Municipal, inclusive, e também no âmbito do Executivo, muitas discussões, como o senhor mesmo disse, em relação à profissionalização do evento, em relação a outras formas de financiamento do Mossoró Cidade Junina. Por que nunca se atingiu objetivos como, por exemplo, uma iniciativa público-privada, uma parceria público-privada, ou até mesmo ultrapassar as barreiras do Rio Grande do Norte e do Nordeste em relação à vinda maciça de turistas? Olha, o Mossoró Cidade Junina, ele apesar de um evento de 25 anos, ele em termos de tempo, ele não pode ser comparado, por exemplo, a Caruaru, a Campina Grande. Esses eventos devem ter aí mais de 70 anos de experiência de formação no Brasil. E, apesar disso, apesar de uma diferença tão grande, Mossoró consegue realizar um evento que se posiciona e compete, inclusive, com os dois maiores eventos juninos do Brasil. O Mossoró Cidade Junina, em alguns momentos, em algumas edições, conseguiu captar recursos de forma bastante substantiva, tanto da iniciativa privada quanto também de empresas públicas, que é uma grande diferença que a gente observava quando nós visitávamos Campina Grande e Caruaru há muitos e muitos anos atrás. Uma presença maciça do Banco Brasil, da Caixa Econômica, da Codevasf,
né, do Banco do Nordeste, do Brasil, de grandes empresas públicas que investiam maciçamente naquele evento e não investiam no evento de Mossoró. Em alguns momentos, a Caixa Econômica investiu, participou do Mossoró Cidade Junina. Se você pegar fotos do Mossoró Cidade Junina de anos anteriores, você vai ver uma grande quantidade de balões de empresas privadas que colocavam os balões. Tudo aquilo ali era investimento, né? Agora, precisava crescer, precisava ter uma participação maior. O Cidade Junina era lançado em Natal e em Fortaleza. A cidade de Mossoró lançava o Cidade Junina em agências de turismo em Natal e em Fortaleza. As pessoas parecem perder um pouco de memória a respeito disso. Foram passos, foram conquistas que foram dadas, que precisavam de maior avanço, de mais consolidação, sim. E mesmo a parceria público-privada, isso é um termo, vamos dizer assim, não há nenhuma novidade nisso, né? Mossoró já realizou isso em outros momentos, né? Agora sim, a gente torce e entende, reconhece que há um caminho muito grande a percorrer nesse instante, que vai ficar mais difícil agora, não é? Porque quando se investia 5 a 6 mil reais no Mossoró Cidade Junina e se pretendia conseguir pelo menos a metade disso, e não se conseguia, de parceria público-privada, ou melhor, de investimento privado e de investimento público das outras esferas de governo no Mossoró Cidade Junina e não conseguia, você imagine agora com um gasto de 15, 18 milhões. Então, o salto em termos de despesa do evento foi muito significativo. Isso é um desafio muito maior agora para a Prefeitura de Mossoró, mas a gente torce que aconteça, né? A gente torce pelo sucesso do evento. Eu mesmo estive à frente, ou participando de sua coordenação ao longo de 7 anos. Gosto do evento como vereador, como cidadão, como brincante, né? E quero vê-lo cada vez mais e melhor representando a cidade de Mossoró. Vereador, antes do recesso parlamentar na Câmara de Mossoró, um assunto que rendeu bastante no noticiário político foi sobre o aditivo nas obras ali do Corredor Cultural, Memorial da Resistência. Houve convocação por parte da Câmara para explicações do secretário, que foi num dia, não foi no outro. A Câmara está de recesso, mas o problema, a situação foi resolvida, foi esclarecida? A situação não foi esclarecida, ela foi dado encaminhamento a ela, não é? A Comissão de Uso e Ocupação do Solo, apoiada por 10 vereadores na Câmara Municipal de Mossoró, exigiu e conseguiu, né, após de muita pressão, que a Prefeitura de Mossoró encaminhasse para a Casa Legislativa o processo licitatório. Esse processo licitatório rendeu a elaboração de um relatório. Esse relatório foi encaminhado para os órgãos de controle. O papel da Câmara foi cumprido em relação a isso, né? A consequência agora cabe aos órgãos de controle darem os encaminhamentos que acharem mais apropriados para o caso. Depois da entrega do primeiro lote ali de documentos, uma segunda remessa foi apresentada, mas o relatório já estava pronto. Muda alguma coisa nesse aspecto ou não? O relatório foi elaborado sobre o aditivo do Memorial da Resistência. A Prefeitura divulgou que havia entregue todos os documentos, tirou fotos, não sei o que. Era apenas de uma das processos licitatórios. Depois foi encaminhado de outros 2, salvo engano, da Estação das Artes do Teatro Municipal, não é? Então, isso vai ser, agora, na volta do recesso, objeto de análise por parte dos vereadores, para verificar se há as impropriedades que foram constatadas no aditivo do Memorial da Resistência se repetem nos outros eventos. Mas o que chama a atenção de todo esse processo é a quantidade de aditivos que são realizados nas obras da Prefeitura, não é? O prefeito chegou a dizer que os aditivos estavam sendo realizados porque foram projetos mal elaborados da gestão anterior, né? Isso não é. Além de não ser verdade, essa afirmação cai por terra na execução da obra da Estação das Artes, que foi inteiramente realizada por essa gestão, inclusive o projeto, e está sendo aditivado, né? Hoje, então, isso é curioso, chama a atenção. Hoje, na Rádio 95, no Meio-Dia TCM, nosso entrevistado foi Genilson Alves, que é líder do governo na Câmara. Ele disse que existe uma certa perseguição política ao prefeito neste ano eleitoral, em virtude destas discussões. O que o senhor acha sobre essa afirmação? Totalmente descabida. A gente respeita o líder Genilson Alves, né, nosso amigo. Estamos na Câmara Municipal partilhando daquele espaço há muitos anos, eu respeito como pessoa, como vereador, mas essa afirmação é descabida e apenas repete a retórica governista de que a Câmara não está realizando o seu papel
quando exige que o governo se explique ante a atos administrativos que apresentam evidências de impropriedades. Então, a Câmara Municipal de Mossoró deve fazer isso tantas vezes quanto sejam necessários. E não poderá jamais ser caracterizado como perseguição política, porque isso colocaria a Câmara diante da situação de não ter que realizar e cumprir com suas funções. E isso é totalmente descabido. Então, quem coloca a situação, quem põe a situação da maneira como está sendo apresentada, não é a Câmara de Mossoró, são os atos administrativos da Prefeitura. Existiu ali o pensamento de tentativa de abrir uma CPI em relação a esse assunto do aditivo? Essas conversas chegaram a circular na Câmara Municipal de Mossoró, mas ela não prosperou, pelo menos não nesse momento, não é? E não teve qualquer consequência nesse sentido. Em relação às eleições, vereador, o senhor se filiou ao Avante ali dentro do prazo de filiações partidárias para prováveis candidatos neste pleito, mas já realizada a convenção do Avante, o senhor não está na nominata para deputado federal. O que foi que o levou a decidir não se candidatar? Nós estávamos interessados em viabilizar uma candidatura, atendemos ao chamado para viabilizarmos essa candidatura, foi num espaço de tempo muito curto, já no final da janela partidária. Na sequência, nós verificamos que essa candidatura não estava se viabilizando, né? De sorte que nós preferimos não manter esse projeto. E continuamos no Avante e estamos apoiando o nosso presidente Jorge do Rosário. O Avante passou por alguns problemas, né? Houve, inclusive, troca de presidência do Avante, né? Então, aqueles projetos, aquelas conversas, aquelas tratativas iniciais, todas se dissolveram e o Avante teve que retomar um projeto, desta vez sob a presidência de Jorge do Rosário, que o fez com grande maestria, com grande capacidade de articulação, lançou uma nominata de 25 candidatos a deputado estadual, uma chapa completa para a Câmara Federal. Então, a sequência, o que nós observamos depois da realização da convenção é que o Avante conseguiu se posicionar de maneira muito favorável no cenário eleitoral para este ano. Situação que não estava claro para mim no instante em que todas aquelas dificuldades, né, dificuldades a respeito das quais o Avante se deparou no momento em que o presidente saiu da legenda, ou deixou a presidência da legenda. Tem ainda questões relacionadas ao PP, a ligação do senhor com a ex-prefeita Rosalba Ciarline, o próprio Progressistas, né, que foi ali, teve uma ordem nacionalmente para fazer uma coligação com o Solidariedade. Como é que o senhor vê esse tipo de situação que acontece ainda com um grupo que o senhor é muito ligado, né? Visto que o partido agora libera, eu sei que o senhor não faz mais parte do PP, mas eu queria que o senhor comentasse justamente porque o senhor tem ligação com os políticos que ainda estão lá no Progressistas. Como é que o senhor vê essa situação envolvendo o Progressistas, inclusive com ordens nacionais? Primeiramente, Vanuva, eu gostaria também de destacar uma grande vitória do Partido Progressista, né, que tem à frente o deputado Beto Rosado, que é o meu candidato a deputado federal, Jorge Rosário, o meu candidato a deputado estadual. O PP, sob o comando de Beto Rosado, conseguiu também uma grande vitória. Montou uma nominata muito forte à Câmara Federal, que já garante de pronto a eleição de pelo menos um deputado federal. Quiçá a disputa por uma segunda vaga, dependendo de algumas situações, de alguns desempenhos, não é? Então, o PP está muito bem posicionado no pleito eleitoral para a Câmara Federal no estado do Rio Grande do Norte. Sobre essa questão de imposições, de orientações, eu vejo com normalidade. Vários partidos já enfrentaram essa situação. O Partido dos Trabalhadores enfrentou essa situação em vários momentos. Enfrentou no estado do Pernambuco, por exemplo, recentemente. Em várias, então, nós encaramos isso com normalidade. Faz parte das injunções ou das conjunções partidárias no Brasil todo. Orienta-se o PP para coligar com o governador, candidato a governo do estado, Fábio Dantas, mas essa coligação efetivamente acontecerá, mas na prática o voto dos progressistas não irá para o candidato Fábio Dantas.
né? Porque isso precisa se levar em consideração também as injunções, as conjunções locais, estaduais, né? No plano federal, nós achamos curioso, né? Porque o candidato Fábio Dantas, juntamente com o candidato Rogério Marinho e todos os outros que fazem parte daquela coligação a quem nós respeitamos, fizeram um trabalho muito forte de articulação para desejar o PP naquela coligação. Isso demonstra a importância que o partido tem, não é? No cenário político. Mas o voto é efetivo, o presidente Beto Rosado já declarou que o candidato o Fábio Dantas não tem do Partido Progressistas. Vamos falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.